Hoje eu venho aqui compartilhar com vocês um relato de algo que aconteceu durante um atendimento. Um paciente meu, que já é uma pessoa acostumada a vir aqui fazer manutenções energéticas, me mandou mensagem dizendo que não estava se sentindo bem, que estava pensando em tirar a própria vida, que a vida dele não tinha mais sentido devido a algumas coisas que aconteceram e acabou abalando muito a parte emocional dele. Então a gente atendeu, né, esse paciente e durante o atendimento dele aconteceu algo muito interessante. Eu recebi uma canalização de um espírito que se denominava, né, como uma mulher chamada Maria Inês. E esse espírito, ele falava, né, que tinha tirado a sua própria vida e que veio para contar como que é. Porque muitas vezes a gente acredita que acabando com a nossa vida, a gente vai acabar com os nossos problemas. E muito pelo contrário, né? Às vezes a gente está só aumentando ainda mais o nosso problema. Então, esse espírito veio, deu o relato dele, com certeza foi de grande valia para o meu paciente e também para mim. E me marcou muito, me chamou muito a atenção e foi algo que me emocionou bastante ouvir esse relato. Então, pensando, né, que pode, e com certeza tem, outras pessoas que estão passando por isso nesse momento e que esse vídeo pode sim chegar a essas pessoas, eu resolvi então repassar esse relato adiante para tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis. Durante os meus atendimentos, geralmente eu sempre gravo. Por quê? Porque geralmente sempre eu recebo alguma canalização de algum mentor de luz, de algum espírito que precisa passar alguma mensagem. Então, por isso que eu tenho essa gravação e por isso que eu resolvi, né, passar adiante esse relato desse espírito. Eu vou deixar aqui, então, logo a seguir, o relato, o áudio, né, desse espírito, com algumas imagens ali para ilustrando, né, justamente para que vocês possam ouvir e que possa também ajudá-los de alguma forma. Se você conhece alguém que está passando por um momento difícil, que precisa ver esse vídeo, ouvir esse relato, compartilhe com essa pessoa, peça para que ela assista, peça para que ela ouça, porque com certeza esse relato vai trazer um novo olhar da vida para essa pessoa. Porque problema todos nós temos, mas tudo tem solução. Às vezes a solução é um pouco mais lenta, mas com certeza a gente pode solucionar. E a solução não é desistir da vida. Desistir da vida, a gente só está desistindo de encarar os problemas, mas eles ainda continuarão ali. Então, fica aí o relato adiante desse espírito de luz que veio para nos trazer esse auxílio espiritual, trazer essa mensagem, justamente para abrir os nossos olhos e mostrar que sim, que a gente pode viver a vida com mais leveza a partir de que a gente mude os nossos pensamentos. Olhe para você todos os dias no espelho e ame-se. Ao olhar para você todos os dias no espelho e ver que você é filho do Criador, você é uma centelha dele e você é perfeito como é. Todos nós estamos aqui com objetivos distintos, mas porém todos no intuito de evoluir. Então, por mais difícil que às vezes a vida se apresente, olhe para ela e se pergunte: o que eu posso aprender? Qual é a lição que isso quer me trazer? E ao invés de entrar em desespero, em sofrimento, busque acalmar-se, busque confiar. Nós somos um imã. Nós atraímos aquilo que estamos em ressonância. Se você quer coisas boas na sua vida, felicidade, prosperidade, dentre outras coisas, sintonize-se com isso, para que você possa atrair. Não sintonize na escassez, na falta, na frustração, na decepção, porque você irá atrair mais do mesmo. Essa vida, essa experiência, ela às vezes pode ser dolorosa, às vezes pode ser difícil, pode ter alguns obstáculos, mas mesmo assim, é muito maravilhosa, é uma experiência incrível. E só se vive essa vida uma vez.
O espírito, ele vai sim reencarnar algumas vezes, algumas milhares de vezes, na verdade. Mas essa vida é só essa. Então aproveite cada instante, cada pessoa, cada sorriso, cada momento. Porque quando esse ciclo se acabar, você não irá experienciar nem com o mesmo nome, nem com a mesma família, nem com o mesmo trabalho. Será uma experiência nova. Talvez as pessoas sejam as mesmas, mas vocês não se reconhecerão dessa vida. Não saberão o que passaram. Tudo ficou no passado. Então, se eu posso aconselhar-te, viva, aproveite. Olhe para as belezas que estão aí, à sua frente. Eu já vivi, eu já experienciei, e eu posso dizer a você que me arrependo amargamente. Eu deixei aqueles que me amavam, porque eu julgava que eles não me amavam. Eu deixei meu trabalho, que era algo que me trazia felicidade. Eu deixei o meu corpo físico para trás, porque eu julgava cheio de imperfeições, e eu me arrependi amargamente. Eu sofri tanto, tanto, que eu não posso descrever a você, mas foi triste. Eu deixei meus filhos, meus 3 filhos, e aí a dor da saudade veio, porque eu achei que quando a minha vida acabasse, eu não sentiria mais dor. E eu achei que eu iria castigar as pessoas com a minha falta. Mas eu castiguei a mim mesma. Foi tão triste, porque eu revivi a dor, o sofrimento. E eu vi que o meu problema, o que me levou a tirar a minha vida, não era nada. Eu sofri. Eu implorei por muito tempo no umbral, assim como vocês falam, por ajuda, e eu não recebia. E aí eu amaldiçoava Deus, e eu amaldiçoava os santos porque eu era católica, e eu amaldiçoava os padres porque o meu corpo recebeu a bênção final, mas eu não havia ido para o céu, como eu ouvi minha vida toda. E eu sofri, e eu passei raiva, eu passei ódio, eu queria vingança. Eu queria que as pessoas que tivessem ficado sofressem, porque eu queria que elas sofressem por minha falta, mas na verdade eu é que estava sofrendo, porque a vida segue. Por mais que, quando a gente desencarna, fica um vazio, mas a vida segue para quem fica. E segue para quem vai. Só que às vezes não segue da melhor maneira. E é triste. E eu venho há muito tempo já, em casas espíritas, em centros que autorizam esse tipo de informação. E hoje eu estou aqui junto dessa moça que me acolheu para que eu pudesse também falar com você. Porque hoje eu estou bem. Já fazem muitos anos do meu desencarne. Os meus familiares já desencarnaram, alguns também. Hoje eu tenho netos que estão vivos ainda. Meus filhos já desencarnaram. E eu venho justamente para trazer o meu relato de sofrimento, de dor, porque eu achava
que aqui eu sofria e lá eu sofri mais. Até eu entender que eu estava num inferno mental, que eu estava criando a minha realidade e que não importava em qual dimensão eu estivesse, o inferno estaria comigo. Porque eu era o inferno. E quando eu aprendi que era eu comigo e que a culpa não era ninguém e que Deus não poderia fazer nada para me tirar daquilo onde eu me coloquei e que os santos também não fariam, eu entendi. E depois de muito tempo desencarnada, sofrendo, eu cortei os pulsos para desencarnar. E todos os dias eu revivia a mesma dor, a mesma parada cardíaca, porque o meu mental criava aquilo. E aí eu comecei a entender. Porque eu vinha de família católica, eu não acreditava em vida após a morte. Eu acreditava que tinha um céu, um inferno, e eu achava que eu era uma boa mãe, era uma boa esposa, meu marido me traía, às vezes até mesmo me batia, nunca revidei. Eu achava que eu era uma santa. Eu tinha uma sogra que cuspia na minha cara, meus filhos eram pequenos, e eu busquei tirar o sofrimento, porque eu achava que eu iria para o céu, porque era o que a minha religião dizia, e era o que eu acreditava, e não foi assim. E eu questionei Deus por muito tempo. Eu passei fome, eu sofri, ganhei meus 3 filhos de parto normal, passei muita dor. Minha sogra me humilhava, meu marido me batia, me traía. Eu era praticamente uma escrava. Mas eu gostava das minhas costuras, eu gostava de fazer isso. Mas eu queria causar dor, sofrimento para aqueles que eu achava que não tinham nenhum pingo de sentimento por mim. E eu pensei, porque é assim que eu vou sair da dor, que eu vou conseguir me livrar dessa vida. E é assim que eu vou para o reino dos céus. E não foi assim. Eu sofri a saudade dos meus filhos todos os dias. E eu entendi que a minha sogra fazia aquilo porque eu também não era uma burra nora. Que o meu marido me traía porque eu me recusava, muitas vezes, a me deitar com ele. Ele perdia a paciência porque muitas vezes eu também abusava da paciência dele. E não justifico as atitudes erradas. Mas eu achava que eu era perfeita e que eu era sofredora. E eu percebi que não era bem assim. E foi por muito tempo. Até que um dia, depois de tanto chorar, de tanto se arrepender, de tanto reviver aquele momento, veio um espírito, vestes claras, não assim como vocês acreditam que é, mais normal do que vocês imaginam. E esse espírito disse: minha filha, você não deve me reconhecer, mas eu sou o seu bisavô, desencarnei bem antes de você nascer, mas eu vinha já há um tempo sendo seu mentor espiritual na sua caminhada, e você estava muito dura nas suas ideias, seu coração
que não existe coração, porque é tudo energia, mas ele falou dessa forma para que eu compreendesse, porque eu ainda estava muito ignorante. Ele disse: em um dado momento, o seu coração se amoleceu e você compreendeu que Deus não está te julgando, te punindo, e você consegue também já compreender um pouco mais que também teve partes em que você estava errada. E dessa forma, você abriu uma brecha energética para que eu pudesse te acessar. E assim pudesse vir aqui estender a minha mão, para que você siga em ajuda, em auxílio espiritual. E eu não conhecia aquele homem, mas era um sentimento bom em relação a ele, sabe? E quando eu me levantei, porque eu estava ao chão, ele me estendeu a mão e eu abracei. Foi o melhor sentimento que eu senti em muitos anos. E foi reconfortante poder ver um rosto amigo que não queria somente me usar. Porque lá onde eu estava, não estava sozinha. Era uma dimensão, é como se fosse uma cidade, tinha mais pessoas. Só que todas elas estavam igual a mim. Muitas, não foi consciente, mas foi inconsciente, através da bebida, das drogas, do próprio cigarro também. Algumas até mesmo por compulsão alimentar, porque comiam tanto, que acabaram gerando doenças no seu corpo físico, que acabou lhes levando à morte. E todas estavam no seu egoísmo. Ninguém se ajudava. E quando essa pessoa me estendeu a mão, eu simplesmente senti conforto. Algo que eu não sentia fazia muito tempo. E de lá pra cá, já fazem muitos anos. Foi um longo período de questionamento, de dor, de recaídas, porque não é fácil você aceitar sem questionar, compreender que você é responsável por tudo que acontece na tua vida. Mas hoje, também já faz muito tempo que eu venho trazendo a minha história para outras pessoas. Esse é o meu trabalho hoje. Contar que podemos perder a vida de várias formas, aonde a cabeça, os pensamentos vão gerando um enredo de vítima, de impotência, de transtorno, que a gente não enxerga mais nada e acaba tirando as nossas vidas. Mas eu venho dizer, meu irmão, que acolha-se com sabedoria e se serve de consolo. Existem pessoas, espíritos desencarnados, que estão junto a vós, torcendo pelo seu bem. E tem pessoas encarnadas também que faz isso. Por mais que às vezes a gente está cego, não consegue ver, não consegue ouvir, mas isso acontece. Aproveite a sua vida. Aproveite a sua experiência, porque ela é única. Virão outras, mas serão diferentes desta. E não deixe nada para depois. Nada. Eu estou falando porque eu deixei. E o arrependimento, ele martela a todo instante. Então, meu irmão, viva. Se não deu certo hoje, tente amanhã novamente. Se não deu certo, refaça. Tente de uma nova forma. Faça de um outro jeito. Mas viva, meu irmão. A sua vida é perfeita como é. O importante é se divertir enquanto vive. Porque de resto, você não vai levar nada. Os bens materiais ficarão todos. O que você leva? O que você viveu? Você vai levar os bons momentos, o carinho das pessoas, tanto de você para com elas, quanto delas para com você.
E é isso que vai te dar força, porque a separação terrena não é fácil. Muitos espíritos vêm e dizem que é fácil, talvez para aqueles que já estão muito mais evoluídos na questão espiritual, mas para nós que estamos aqui batalhando a separação dessa dimensão terrena para a dimensão espiritual é dolorosa. Você não vai conseguir ver as pessoas que ama. Você não vai mais usar aquela roupa que você gostaria. Você não vai mais ter o alimento, esse alimento. Porque lá tudo é diferente. E é muito bom depois que você se acostuma. Mas até que você acostume, você passa dificuldade, você sofre. Então aproveite, meu irmão, com parcimônia, sem exageros, mas aproveite. Eu me chamo Maria Inês e essa é a minha história. Eu desejo para você, meu irmão, luz na sua caminhada. Eu quero agradecer a você que ficou aqui até o final e que você assistiu todo o vídeo, ouviu todo o relato. Eu agradeço imensamente de coração. Eu peço para você que, se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe com outras pessoas que possam estar precisando, curta, comente, que isso irá nos ajudar a chegar a mais pessoas, porque o nosso objetivo é trazer o auxílio espiritual, o auxílio energético para mais pessoas. E esse relato com certeza vai trazer esperança e um novo olhar para mais pessoas também. Então, um grande beijo no coração de cada um e de cada uma de vocês e até o próximo vídeo.